Antes de entrar nessa questão de Oséias, nós teremos o Isaías, né? Vocês já viram, já liberaram a programação para vocês, não? Não. Então vamos fazer isso por esses dias. Eu já mandei o programa, tá? Não dá para trabalhar o Isaías todo, né? Vocês viram que cada trecho que a gente analisa 5 horas. é aquela coisa, né? Tirando. Então eu escolhi um trecho de Isaías que faz parte do próprio Isaías, que são textos originais de Isaías na sua maioria, né? Que é Isaías do 6 até o 9, versículo 6. Mas eu vou tirar dali, né? É o melhor de Isaías ali. É o melhor. Mas também o Daniel estava propondo de trabalharmos algo no Novo Testamento. Né? Mas como eu já enviei o programa, fica meio complicado agora mudar assim. O ano que vem a gente... Mas se vocês quiserem, se tudo der certo, podemos pensar em alguma coisa para o ano que vem, em Novo Testamento. Também muito legal. Podemos trabalhar, por exemplo, a tradição joanina, né? A gnose, os gnósticos. Nossa, isso aí é importante saber. Eu já fiz esse curso. Já fez? Fiz na PEI. É bom. Né? Os valentinianos e tal. Mas Isaías não foi aquele que o senhor falou com 3 fases? Nós vamos ficar na Poderia primeira. fazer um resuminho só, então? Eu vou fazer uma apresentação. Como introdução, eu vou fazer a apresentação do livro de Isaías. Aí nós vamos discutir um pouco o conjunto todo, para depois entrarmos nos textos do próprio Isaías. Sérgio, deixa eu só fazer uma observação aqui rapidinho. Esse curso aqui, e o de Isaías, e qualquer outro curso que ele for, fica tudo registrado aqui. Vamos supor que vocês vão fazer teologia ou pro MEC ou alguma coisa assim, tudo vale como hora, viu? Tudo hora. Porque tem que cumprir, né? Tem que cumprir quando faz teologia. Entendeu? É tudo certinho, tudo com certificado. Se você precisar, né? Entra no histórico do curso de teologia. Legal. Então, na primeira parte, fala-se de Israel que está engolido, ou seja, o cativeiro assírio, né? O povo já está na Assíria. Na segunda parte, a crítica do profeta se dirige à religião, não à religião em si, a religiosidade vazia desse Efraim, porque é bem interessante quando aparece essa palavra, lembrar-se-á da iniquidade deles e visitará o seu pecado. É bem interessante por quê? Porque se eu achei que seria interessante separar do versículo 11 ao versículo 13 como uma seção, uma estrofe, uma coisa assim, uma película. Se for assim, o texto começa falando de sacrifícios para pecado e termina falando de pecado. Então vejam que o sacrifício é um elemento chave aí. Eles são abundantes em sacrificar, mas fazem sacrifício para pecar. E Javé vai visitar o seu pecado. Visitar aqui significa vai punir, vai castigar o seu pecado. Por quê? E o que significa isso? É lembrar-se também da maldade deles. Em outras palavras, tanta religião, tanta reza, tanta oração, tanto sacrifício, ato religioso, né? Mas também tanta maldade. A Torá de Javé ninguém quer saber dela, né? Então acho que dá para começar falando de sacrifícios para pecar. Isso é bem irônico. Eles fazem sacrifícios não pelo pecado. Na verdade, quanto mais sacrifício, mais pecado.
Porque os sacrifícios servem para encobrir a maldade deles. E essa maldade que Javé vai punir. Javé vai direto ao ponto, né? A hipérbole do versículo 2 é legal. Escrevo para ele multidões da minha instrução. Quer dizer, muitas leis. É uma multidão de coisas. É hipérbole. Ou seja, é um tipo de um exagero, porque, quer dizer, há um contraste entre a multidão de sacrifícios de um lado e a multidão de leis de Javé, de princípios de Javé do outro. Isso aqui, eles têm como algo estranho. Então, aí, preferem os sacrifícios. Mas porque rejeitam a Torá, significa porque mantém a sua maldade, Javé vai castigá-los. Né? Aí a terceira parte. Aliás, desculpem, ainda o finalzinho da segunda. Desculpem. Saúde. O ar está incomodando, hein? É rinite isso aqui. Complicado. Eles para o Egito retornarão. Que versículo é esse? É o último verso do versículo 13. 13. Ou seja, a sentença é essa. Depois de tantas acusações, né, agora dizemos que Javé se lembrará da maldade, visitará o pecado deles e eles retornarão para o Egito. O que significa retornar para o Egito? Voltar à escravidão? Voltar à escravidão? Isso. Sentido de escravos. É o que está lá no começo do nosso texto. Israel está engolido, está entre as nações. Seria um castigo? Demorado. Ou seja, vão para o exílio. Não necessariamente para o Egito. Vão ser destruídos. Agora eles vão para a Síria. Mas é o equivalente, quer dizer, serão novamente submetidos à servidão. O Deus que tirou Israel do Egito, que trouxe liberdade a Israel, Vai ser o mesmo que vai te Vai mandar. punir. vai punir de novo e Israel volta para o Egito, quer dizer, para a servidão. Para a servidão. É mais água? Muito obrigado. Quer água, Sérgio? Pega lá pra ele. Não, bom. Deixa ele que é bom. Já faz a hora. Traz uma pra mim também. Tá bom, isso aqui. Tá. Alguém quer água? Quer água, mano? Alguém tinha perguntado alguma coisa sobre voltar para o Egito, não é? Hoje. Foi você? Foi. Então, é nesse sentido, quer dizer, adeus liberdade, volta à servidão. E foi o que aconteceu. E foi o que O aconteceu. profeta estava certo. Estava certo. Israel está engolido, está entre as nações. Devorado. E esquece Israel, ou esqueceu, depende, Deixa eu pegar. esquece Israel o que os fez. Na verdade, eu vou corrigir essa tradução. Esquece Israel o que o fez. O verbo assar aqui, o verbo fazer. Tá? Se batizar. É porque o pronome, o sufixo pronominal está no plural, os fez. Mas para uma tradução portuguesa, isso não vai ficar bem. Então esquece Israel o que o fez. Tá? Eu vou corrigir aqui. E constrói palavras. Pode ligar. Vejam que coisa interessante. O esquecimento de Israel em relação a Javé é equivalente à construção dos seus palácios. Então esse Israel não é todo mundo que está lá no território, né? São os que têm o poder na mão. Não são os pobres, né? Não são os pobres. Em palácio. Se constrói palácios, isso é porque são os poderosos. Portanto, Israel, príncipes, assim adiante, reis, príncipes, né? Portanto, Israel esqueceu ou esquece aquele que o fez.
e constrói palácios. Judá multiplica cidades fortificadas. Enviarei fogo às cidades dele e devorará os palácios. Será que aqui ele já está falando do exílio de Judá? De Judá não. Não. Então, aí há de se perguntar se pode ser também uma ameaça do próprio Oséias a Judá no contexto da guerra israelita. Né? Mas não é uma referência direta ao exílio babilônico. Tá certo? O que vocês acham disso? Então, mas se os ricos possuíam os palácios, então quem de fato eram os escravos, se tornaram os escravos? Só os pobres? Na verdade, o profeta está criticando quem tem poder na mão. Quem tem o poder de decisão. São eles que podem ir ao rei da Síria, são eles que podem cobrar tributo do povo para poder entregar esse tributo para o rei da Síria. Então, toda essa política escabrosa que eles fizeram, desastrosa, o pobre do roceiro que está lá plantando de sol a sol não tem poder de decisão nenhum. Então a elite, de certa forma, acabou Sim. não sendo punida. Não, ela foi. Porque normalmente quando uma nação dominava a outra, quem dançava mais era a elite. Era a elite. Tributos, mas manteve a condição de Não, mas Não, e a questão da Síria, da invasão? Por isso que o texto está falando aqui. Né? Da mesma forma, aí, no exílio da Babilônia, quem que os babilônios levaram? A elite. Os pobres ficaram. Os pobres ficaram na terra. Sofreram, lógico, as consequências, mas eles ficaram. E normalmente quando um rei ou vamos dizer assim, uma linha política dominava a outra, tinha que aniquilar a outra. É direto. Era aniquilada a família, Todo aquela mundo, elite, né? amigos, todo mundo. E aqui, no caso, quem mora na cidade é a elite. Os assírios vêm, tomam as cidades. Enquanto cercam a cidade, haverá todo um processo de... as pessoas passarão fome, não terão o que comer, muita gente vai morrer de fome, de doença. E depois, quando eles invadem a cidade, um outro punhado morre pela espada. E aí se reúnem lá eles reúnem os que eram os poderosos do lugar, rei, os sacerdotes, os principais sacerdotes, os grandes funcionários, e os demais eram levados para o cativeiro. Quem fica na terra mesmo são os mais pobrezinhos, que não tem nenhum poder para se revoltar, Não tem arma, não tem nada. não tem nada. Então as elites também pagam o pato aqui. Né? E os assírios, eles eram assim um povo bem humanitário. Né? Quando eles chegavam no lugar, Só curava os olhos. furavam os olhos, Cortava os polegares. cortavam. Os polegares interessantes, você não pode segurar mais a espada se não tiver o polegar. O dedão do pé, né? Nem quebrado. Vai quebrar. Tiravam a pele, eles tinham a técnica de tirar a pele da pessoa, pendurar na muralha, assim, a pessoa ia morrendo de infecção, de um monte de O coisa. Comando Vermelho copiou isso. Vocês Não, eu tenho um amigo legista no Rio e ele fala como é que um manda pro outro recado. Ele trabalha no ML Central. Então, olha aí. Eles faziam essas coisas. Atualização. Emparedar só com vidro. continua. E ficava a lança, né? Tiram a pele também? Essas coisas? Se o cara é dedo É duro, empalado, eu tava Tira o lembrando dedo. disso, não, ele enfia empalado. na boca. Se o cara é aviãozinho, aí, se eu não me engano, acho que é o braço. Se é estuprador, é a pele toda. Não sei se é o forno. O fogo, O forno. É, o isso forno. mesmo. Micro-ondas. E suicídio ele gosta mais que a pessoa vai pro mar do que fica se jogando lá em Copacabana, que dá trabalho de final de semana. E
ninguém chega com nenhum pertence lá, porque vai desde o bombeiro, todo mundo vai tirando o ouro, tudo da pessoa. Até os tênis, tudo. O cadáver chega sem identificação nenhuma lá, porque já vai limpando desde o rabecão até. Isso é uma parte. Olha muito de gente. Meu primo Mas trabalha é o Sírio também, né? Ele é Só pra descer de Sírio. médico do IML. Ele trabalha, estava trabalhando em Barueri. Ele falou que quando vem ao... Rabecão? Não sei, não, é pneu. O pessoal põe o cara dentro de uma pilha de pneu. Micro-ondas. Ele falou que não dá pra saber onde começa, onde termina a borracha, onde começa a pele da pessoa. Isso é uma peça só. Então, os assírios, nós temos... Então, é a descendência, Fábio. Lá de trás aí. Alcançaram os vasos. Até que mostrar, querendo saber pra onde eles foram? Aí, ó. Foram pro rio. Foi pro Rio. Então não morou Eu queria alemão. saber de morar no Rio. Quer dizer, a criatividade, cara, Paulista. Sou paulista. causar o sofrimento É, ao deve outro, ser. Cabo da Ciolo. né? Bom, Foi Cabo da Ciolo. Nada treinado. vocês têm alguma observação sobre o texto aqui? Pode ler. E se constrói os seus palácios, parece que é a mesma fala de Ageu ali, quando ele fala que eles esqueceram As de casas. construir o templo e as casas estão Apaleiladas. Sim, e também Amós, quando fala da casa de marfim, essas coisas. E foi descoberto mesmo o marfim em Samaria, que revestia o palácio da época, talvez um palácio de Acabe. Já matavam elefantes desde a época. Matava. Elefantes, leões, Eu não curto muito esse negócio de matar animal assim. Continua até hoje. Bom, se um mata o outro, que é da mesma espécie, Quanto mais animal, não vou matar o animal, Os tubarões chineses, né? Vão pegar a barbatana, faz Fazer trabalho. sopa. fazer o quê, né? Baleias e baleias. Né? Então, mas o Amós também fala das casas de marfim, né, porque eram revestidas com marfim. São casas de luxo. Certo? Vejam que a realidade é essa. Eu sou um sofredor porque o assírio está batendo em mim, mas na minha casa eu bato nos subalternos. É isso que acontece com Israel, né? Então, ao mesmo tempo que ele oprime os de fora, ele oprime os de dentro. Porque há interesses em jogo, interesses de classe e tudo mais. Bom, vocês têm alguma questão aqui? Sério, assim, só uma coisa que assim, não está exatamente ligado a esse texto aqui, né? Mas é uma questão da palavra profética. Desse tipo de profeta do Antigo Testamento, porque ele pregou na quinta-feira e em cima de uma pergunta que você fez, né? Se existem profetas hoje, né? E biblicamente esse tipo de profeta não existe mais, né? Ou esse daqui, tipo Isaías, Amós, né, os profetas bíblicos, desse modelo aqui. Não é. Ou tem de uma outra forma. Porque Paulo fala, né, em Efésios 4:4 que Deus vai falar sobre Jesus, né, que ele veio e deu dons, deu ministério, né, vai falar sobre profetas, sobre apóstolos e pastores, doutores ou mestres, né, ali. É que cada tempo tem seu próprio significado de profeta, né?
Como um Amós, um Oséias, não temos. Dentro daquela estrutura cultural, tá? Porque um Oséias, por exemplo, ele fala a palavra de Yahvé, levanta acusações contra os líderes e religiosos ou não, mas há todo um contexto, uma cultura, um imaginário, há toda uma série de procedimentos que não se usaria mais hoje. Em alguns cultos ainda se usa, né? Por exemplo, cair, babar, virar os olhos, depois voltar com a mensagem política. É interessante isso, né? Primeiro eu recebo de Yahvé, então quando eu recebo de Yahvé eu estou babando lá, mas depois eu venho e digo a palavra de Yahvé e interpreto a palavra de Yahvé e ela tem um teor político. Isso é bem interessante. Porque esse tipo de profeta aqui, eles não entram em êxtase. Entram em êxtase. É por isso que, sabe lá, se a palavra do profeta foi transmitida até que comiam palavra, ou é porque ele estava meio babando, né? Se o cara está meio babando assim, ele fala as palavras, mas pode não ter muita coordenação. Não sei. É difícil Os dizer. profetas que entravam nesse transe não era mais os profetas de Baal, Não, todos diferente eles. de Nabim, os profetas. Não. Nabi, alguns acham que o termo venha de Nabá, que significa dizer muitas palavras, porque está em êxtase. Você está falando blá, 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 porque você está em êxtase. Né? Fala em línguas. O escriba vai lá escrevendo. Um exemplo, eu acho que eu já citei para vocês, mas eu vou citar de novo. E é uma coisa tão engraçada isso, que o próprio Paulo, né? Ele falou, eu conheço um homem. Falou Vocês viram isso? Só que, na realidade de Paulo, já não existem mais os profetas com essas características culturais. É isso que eu estou... Mas o profetismo existe, mas outra, De são, uma outra forma. são os apocalípticos. É. São pessoas que também vêm, mas Escatológico, agora né? o imaginário já está mais estruturado. O nosso profeta Oséias, ou assim adiante, Estava em construção. eles não... É porque eles participam de um mundo diferente. No tempo de Paulo, já temos os movimentos apocalípticos. O Montano foi um profeta. Montano foi. Profeta, né? Foi o segundo século. Segundo século. Aqui, Miqueias capítulo 2, versículo 6. Eu vou usar esse texto de novo, eu já usei com vocês, eu acho. Deixe-me só achar interlinear aqui, ó. É Miqueias, capítulo 2, versículo 6. Quem pode ler? Não profetizeis aos que profetizam. Eles não profetizarão para eles, pois não se apartará a sua vergonha. Certo. Miqueias. Não profetizeis, eles não vaticineis, eles vaticinam, eles não devem vaticinar assim, o próprio não nos atingirá. 2:6. Tem tradução diferente aí? Qual que é a sua? A minha está assim, ó. O povo me diz, pare com essas profecias, não diga isso. Não é possível que Deus faça a desgraça cair sobre a gente. Certo. O termo profetizar, que todo mundo aqui está traduzindo por profetizar, a tradução literal do texto seria não é para gotejar. Na minha da babugês. Babugês. Por quê? Duas vezes. Acho que uma boa tradução seria essa: não babareis mais. Não é mais para babar. A característica da profecia é a babação. Que você está em êxtase.
Portanto, você está babando. E aí você ouve a palavra de Javé. Depois você volta, você diz. A palavra geralmente é um oráculo. Aí você vai interpretar esse oráculo. Até Júlio César, né, falou que ele tinha acessos, né? E aí o pessoal falava que ele estava em êxtase, mas ele tinha epilepsia, né? Júlio César. Aqui diz assim, ó, na técnica. Tom de profecia, né? Que vem agora depois. Não delireis, deliram eles. Não se há de delirar deste modo. Delirei. Delira. Não outraje, não se afastará. É uma boa Uma boa tradução. Um Mas delírio. ao pé da letra é Delírio. não babareis. Não, Você está babando, até você diz está em delírio. outra. Você está num outro mundo. Você Peraí, está, babar. né? Portanto, esses profetas têm a mesma. E eles tinham facilitadores. A gente viu isso, acho. Nós não vimos? Viva a música. É, a música. Eles faziam lá tocavam os tamborzinhos deles, daí baixava o espírito e eles começavam a delirar, babar e tal, e isso era profetizado. Nesse contexto entra, por exemplo, Saul entre os profetas, que estavam Exato. em êxtase, né? É, E aí Saul entra naquele êxtase lá. e fica peladão lá deitado no chão. Doidão, é. E isso era profetizar também, porque ele estava no clima, ele entrava no clima. Né? Então, agora, o que faz a diferença dos profetas bíblicos não é isso. É a mensagem. Né? É o conteúdo. Por exemplo, nós veremos em Isaías. Isaías está lá no templo batista, todo bonitinho, quietinho, silencioso. De repente, ele começa a ver lá a visão das cobras voando, não sei o que lá. Aí já está na piração total. Só que, qual é o resultado dessa experiência? É ele voltar, ter os pés no chão e falar para a casa de Israel, de Judá, as palavras de Javé. E essas palavras implicam o quê? Né? Quais são os assuntos? Política, religião, né? O direito. Sério, aqui na Jerusalém está assim, ó. O profeta da desgraça, não vaticineis. Eles vaticinam e eles não devem vaticinar assim. O opróbrio não nos atingirá. Sim, exatamente. Vejam que não é tanto o método. Não é para babar, não é tanto o método. Agora, esse é o conteúdo. Esse vaticinês, o que significa isso? Profetizar. Ah, é? É. Só que ao pé da letra é não babar. Ah, tá. O opróbrio não nos atingirá. O problema não está na babação. A babação é aceitável. O problema está no conteúdo. É dizer que o opróbrio não nos atingirá quando Javé vai trazer o opróbrio sobre nós. Porque ele fala pela boca do profeta Miqueias. Né? Então vejam, o problema dos profetas não está na babação, está no conteúdo, nas suas palavras. Se o profeta fica muito no mundo das cobras falantes, como Isaías capítulo 6, se ele ficasse só lá, isso não ia resolver nada. Né? Agora, o conteúdo dele não são as cobras falantes. O conteúdo de Isaías está vinculado com a realidade, aqui e agora. Ele é jogado, né, de novo para essa realidade, para esse mundo. Aqui nós temos o conteúdo profético. Bultmann faz uma observação muito legal sobre Jesus, porque Jesus é pregador apocalíptico. Né? Como tantos outros que havia, ele também pregava vindo do reino de Deus. Só que Bultmann diz, de modo diferente dos outros, Jesus ele não fica detalhando o mundo além. Porque havia aqueles que iam para o sétimo céu, para o terceiro céu, começavam a fazer a descrição dos cultos angelicais. Jesus vai no chão, né? Não, Jesus é pé no chão, ele fala do reino, o texto dele é apocalíptico, né? A mensagem é apocalíptica, mas é um apocalipse com os pés no chão, porque ele está falando da relação com os pobres, com os miseráveis e o amor de Deus que alcança todos eles. Aí nós temos o quê? Um conteúdo para agora, para cá. Não é algo futuro.
não para o futuro. O futuro está chegando. O Tanto é futuro que está às portas. É o reino de Deus. ele adverte a igreja em Atos capítulo 1 para não ficar preocupado com tempos, épocas. Sim, Né? exato. Ele tinha a realidade dele era o hoje, né? Era hoje. Meu pastor observou isso de modo interessante, esse texto aí, os discípulos falando do reino, quando é que vai restaurar? Jesus falou, olha, não vai dar conta de vocês têm que estar preocupados. Ah não, daí Jesus sobe, né? Quando ele sobe que a nuvem o encobre, aí os anjos dizem, por que vocês estão olhando para o céu? Vocês têm que olhar para cá, ó. É aqui que vocês têm que olhar, não para o céu. Né? Essa é a mensagem dos profetas. É a realidade aqui. A realidade, o profeta, pode ver, pode ser Amós, Isaías, Oséias, eles estão olhando a realidade agora, aqui, a realidade ao redor. É para essa realidade que ele fala a palavra de Javé. Sério, posso fazer uma pergunta? Não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, mas tem a ver com a igreja, né? O que você pensa sobre esse apostolado de hoje, esses tantos apóstolos que nós vemos hoje? É difícil dizer assim, né? Mas... Pode dizer, seja sincero. Bom, eu não concordo muito não. Também não. Não dá para concordar. Não dá a impressão que é uma questão mais de chamar para si como é que se diz assim, eu sou o maior, né? Porque tem o pastor, tem o bispo, né? Então não tem mais que bispo, então vou voltar à questão do apóstolo. Quando na verdade o apóstolo no Novo Testamento, né, que a própria palavra diz no grego, é o enviado, aqueles que Jesus enviou, somente isso. E hoje em dia tem uma conotação. Não é cargo, é a função. Semideus, né? Não é cargo, é a função. Então eu penso o seguinte, justamente, eu penso que também pegando um link com a questão de se existem profetas ou não, o importante é o conteúdo da profecia. Eu também não vou questionar se dizendo não existem profetas. Acho que cada situação demanda digamos assim, uma resposta, um resultado, né? De repente, se alguém precisa, uma comunidade precisa que alguém se levante e diga uma mensagem de Javé, de Deus, quem sou eu para dizer que não? Mas a Bíblia já basta? Não, a Bíblia basta, mas muitas vezes eu não descarto, dependendo de uma situação que a igreja está passando, a comunidade ou aquelas pessoas, que uma palavra, seja inspirada, possa consolar, animar e assim adiante. Eu acho que não essa questão não está encerrada. Profecia não é pregação. Tem gente que diz que o profeta é um pregador. Não é não. Na Bíblia, no Novo Testamento, profecia é uma coisa e a explanação da Bíblia é outra. Né? Geralmente a gente ouve, eu que circulei, nasci num berço evangélico pentecostal, a gente vê profecia tudo micagem. É Sim. que Deus vai te dar carro, Deus não sei o quê. Não, isso Então, se fosse uma profecia, um profeta mesmo de Deus, ele teria que, nesse meio, igual no Antigo Testamento, ele teria que profetizar lá em Brasília, Sim. no meio de todos. Exatamente. Agora, Eu concordo com você. um profeta dizendo- de quintal. O que eu estou dizendo é que eu não posso fechar o assunto dizendo Deus só procede desse jeito. Sim, claro. Né? Não posso. E também não tem só esse tipo de profecia, como você está falando, né? Eu conheço profetas assim que eu conheço a vida do homem e ele não faz esse tipo de profecia, não. É profecia mesmo, quando Deus está falando, e não são muitos, né? Mas tem profetas hoje. Eu fico meio assim. Em Provérbios 29 fala assim, se não haver profecia no meio da igreja, a igreja pode se corrompe, né? Então é o que você está falando, né?
tem que também acontecer, mas que tem que ser dirigido por Deus. Né? Então, a única coisa que eu acho legal fazer é fechar dizendo não é assim que Deus faz, porque eu não posso falar por Deus. Exatamente. Né? Pastor, com licença, eu vou falar, irmão, do que eu vivo. Eu nasci no berço evangélico, no lar evangélico, até entendo a sua posição, porque eu já passei também em algumas igrejas, assim, visitando, né? Porque como família, então nós vemos muitas coisas. Mas graças a Deus, desde criança congrego em uma igreja só. E nessa igreja eu posso dizer que existem profetas. Porque o que é falado ali, as pessoas que se levantam, inclusive a nossa irmã Olinda, que é a mais idosa, convive. Então, assim, existe as profecias, assim, são da parte do Senhor, o Senhor fala, e não é muito difícil a gente ver alguma coisa relacionada a bem material, a entrega de chave, ao que hoje é associado à profecia dentro das igrejas, a essa questão, a essa questão que nos decepciona e fala, será ainda que existem profetas, como a irmã abordou aqui na aula passada. Então, assim, eu digo do meu ministério, do que eu vivo, e ali a vida inteira. Então, o que nós vemos ali é o Senhor falando mesmo em questão, assim, da alma, do indivíduo, da pessoa, e olha como o Senhor fala. E como nos tempos bíblicos, existiam os falsos profetas. Exato, e hoje também tem. Hoje tem vários. Só multiplicou, mas é um Exato. Para mim, no meu ponto de vista, não. Mas como eu ele não falou, descarto, nós não podemos fechar esse assunto, não, né? sim, mas Engaiolar mim, o Espírito Santo e falar, não, o Senhor só age assim. Para mim, eu acho que a Bíblia é a maior profecia. Não, Assim, sim, mas ninguém está dizendo que não seja. Não sei, eu não estou indo Né? contra a sua Mas palavra. agora nós falar assim, para mim não tem, acho que não pode ser um Não. assunto encerrado, como o professor disse, né? Eu acho que a maior Não profecia pode. é o pastor ali pregando e Sim, tal. Vai falando falar de de uma, Deus, vai falar de uma falando de forma Deus. geral. Vai falar para aquela mãe que está com o filho na droga, vai falar com aquela mãe que está com uma filha grávida. Sim. Sei lá, esse é o apanhado geral. Né? Eu só não gosto de fechar o assunto, assim, dizendo profecia é só isso, aquilo não é daquele jeito, porque Billy Graham escreve no seu livro Espírito Santo, acho que é ele que escreveu, dizendo, no caso, acho que foi numa comunidade da Índia, uma comunidade cristã da Índia, enfim, em que a situação demandava alguém realizou uma profecia, eu não lembro dos detalhes, mas está no livro Espírito Santo do Billy Graham. Quer dizer, em determinadas situações é até possível, de repente, que haja alguém que traga uma palavra inspirada para consolar, confortar ou fortalecer o ânimo de pessoas da comunidade em determinada situação. Né? Mas tudo é como diz Paulo, né? Uns escutam, os outros julgam, né? Tem que julgar, né? Tem que analisar. Não é só aceitar dizendo, tudo é profecia, tudo é de Deus e tal, né? Mas... E tem só um problema, assim, como o povo tem uma tendência à idolatria, mesmo, né, nas igrejas, dentro do povo evangélico, católico, tudo, só tem que prestar muita atenção, e até a pessoa que é usada por Deus em profecia não ser idolatrada. Né? Exatamente, E achar que aquele é o guru, transformar essa pessoa num guru. Exatamente. Né? Por causa da simplicidade, da falta de conhecimento da Bíblia. Para consultar se eu devo jogar na exatamente, que a gente terra ou vê na muito, quina, né? meu Deus, né? O profeta falar. Exatamente. Essas Guru, eu coisas. gosto. Eu vou casar, vamos lá na casa da irmã Joana. Vamos no guru. Essas coisas que não mais. Eu concordo plenamente com você. Tá? As pessoas também têm que saber, têm que ser responsáveis em suas decisões. Se eu digo eu vou casar com a fulana, eu tenho que ter responsabilidade em minha decisão e não botar a culpa só em Deus, dizendo não, Deus que mandou. Né? Aí se dá alguma coisa errada, vai ter atitude de Adão, né? A mulher me deste. Exatamente. Mas é isso. Eu vi uma figura lá do cara, coloca os teus problemas no altar.
O cara levantando uma mulher assim. Jogando a mulher. Todo encrenca. Que problema, hein? Ou ela, né? Pegando o marido e jogando lá no altar também. A foto aqui. Mas eu acho que a grande lição que os profetas nos passam não é tanto a questão do êxtase e tal, porque essas questões são culturais também, né? Mas é o conteúdo. Ou seja, é a palavra de Deus que é dirigida à realidade na qual vivemos. Não é uma palavra de Deus para matar a curiosidade da gente, se, como que é o céu, se tem prédios, não é isso, né? Se ele tem uma experiência desse teor, como os profetas tiveram, né? O objetivo é falar a palavra de Deus para a nossa realidade. Aí você falou bem de Brasília, né? Um bom exemplo, né? A realidade em que nós vivemos. Porque a palavra de Deus, ela é encarnada, né? A palavra se fez carne. Então, a palavra de Deus sempre está encarnada na situação em que ela terá o seu efeito. Então, professor, o profeta, ele vai fazer de um modo geral, né? Quando ele profetizar, não vai ser individual, não vai ser sobre a sua vida, sobre a sua saúde. E vamos dizer assim, que nem eu falei da outra vez. Eu profetizo sobre a sua casa, eu profetizo sobre o seu trabalho. Então, qual foi o teor? Vai ser sobre a igreja de todo, sobre o Brasil, sobre a política do Brasil. Mas Elias confrontou Acabe e Jezabel, né? Então, isso que essa é a dúvida. É como ele está falando, você tem que entender o contexto, né? Os profetas fizeram isso, mas vejam que sempre com os pés no chão. Realidade. O problema é esse, é a realidade. E o teor das palavras proféticas também é político, né? Não é só religioso. A questão é política, a questão é econômica, a questão é social, é a questão de relacionamentos. Né? Então, eu acho que é por aí que... Eles tentavam, assim, na profecia que eu vejo por Oséias, principalmente, aquela questão que Israel tinha que ser o exemplo para as outras nações. Então, ela tinha que cumprir o papel dela, e o papel dela não estava sendo... Não estava. Ela não estava sendo exemplo. Exatamente. Israel não estava sendo... As outras nações olhar para Israel e falar, poxa, nós queremos ser igual a vocês. Não acontecia isso, muito pelo contrário. Olha, Deus é conosco, tal, é um clube, né? Virou um negócio assim fechado para eles. Né? O resto era tudo, como eles falam, eram cães, né? E só eles que eram os escolhidos. Sim. Então, são essas questões, né? Tem um versículo aqui que eu queria ler para nós aqui meditarmos. 1 Coríntios 14, 3, fala assim: se uma profecia não edifica, não ajuda nem exorta a volta para Deus, provavelmente não vem de Deus. Olha que interessante isso. Coríntios 14? 14, 3. Procurai a caridade, entretanto aspirai aos dons do Espírito, principalmente a profecia, pois aquele que tem o dom... Então, profecia, no contexto de Paulo aqui, não é pregação, não é exposição da Bíblia, das Escrituras. É algo estático, né? É algo de babá mesmo, babação. Você recebe a palavra de Javé, a palavra de Deus, né? Se levanta na comunidade para dizer a palavra de Deus. Né? Pois aquele que tem o dom das línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois o seu Espírito anuncia coisas misteriosas. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edifica, exorta e consola. É esse o versículo? É 1 Coríntios 14, 3. É que na versão aqui está diferente. Então, profecia aqui para edificar, exortar e consolar. Né? Só que é interessante o estudo, seria interessante o estudo
sobre a profecia no contexto do cristianismo primitivo, né? Porque eu acho que até que ponto nós temos a relação com a profecia do antigo Israel. Né? Há algumas peculiaridades, talvez alguns elementos de vínculo. O que eu achei interessante, Sérgio, que aqui fala, se não exorta e não volta para Deus, provavelmente não vem de Deus, na versão que está. Quer dizer, É uma interpretação. uma interpretação que está falando o seguinte, tem que ter O sentido. esse sentido que, Tem que ter uma compreensão. exato, que vem de Deus, porque Que é o que os profetas como Isaías faz. Ele traz significado para aquilo a qual o Fala para Espírito, dentro da né? realidade. Mas Paulo também ele não fica instigando muito essa questão de profecia. É. Tanto é que ele finda depois e fala assim, ó, se não tiver amor, meu amigo, Exatamente. acabou. Sim. É Aqui verdade. assim, Exatamente. Paulo, as cartas de Paulo não são tratados teológicos, né? E desculpa. Não são tratados teológicos. Então, Pega mais uma vez. mas tudo bem. Eu acho que já estamos terminando. Já. Obrigado. Então ele escreve para resolver o problema, tentar resolver o problema, mas pelo que eu entendo aqui nos textos, é costume das igrejas de Paulo, fazem parte das comunidades paulinas a profecia e os dons de língua, revelações, viagens ao céu. Engraçado que hoje a gente vê algumas pessoas assim, é bem difícil ver, mas Obrigado pela água. algumas pessoas que falam assim, eu fui arrebatado ao céu, Deus me mostrou isso. Quando essa pessoa volta, ela se torna o pior ser humano. Foi no céu, viu tudo, viu isso, viu aquilo. Daí quando volta, ao invés de ser um bom cristão, um bom ser humano, um bom cidadão, se torna o pior. Complicado, né? Mas é que em Paulo já é um outro contexto. Vocês podem estudar Apocalíptica, vocês vão entender isso aí. Né? Existem alguns bons livros da Paulo sobre o apóstolo Paulo no contexto da Apocalíptica. Tem a Sebastiana, que escreve um livro sobre a viagem de Paulo ao terceiro céu. Temos também o Jonas Machado, que escreve sobre o misticismo em Paulo. Tem até uma teoria minha sobre a Paulo e o terceiro céu. João, o espírito, ele é arrebatado no espírito e ele descreve tudo o que ele vê, né? Eu acho que se fosse Paulo, não ia ficar pedra sobre pedra, ele ia expressar tudo. Ia ficar muito mais compreensível do que a visão de João, o Apocalipse seria ser muito mais. Mas o Paulo comunga da Mas ele tradição. fala, né? Não posso falar do que eu vi. Exato, aqui Paulo comunga da tradição apocalíptica, de viagens celestiais, desses conceitos todos aí, que não fazem parte de nosso contexto. Tá? Não é a mesma coisa porque é uma outra cultura. Bom, é por aí, né? Nós teremos uma última aula de Oséias na quarta-feira, então eu vou fazer um fechamento, vou analisar Oséias 10 e fazer um fechamento aí, tá? Depois, então nós continuamos com Isaías mesmo, é isso? É isso mesmo? Vai até novembro, né? Dezembro. Isaías tem um texto interessante, um texto de cobras falantes. Aquele joguinho das cobrinhas lá. Isso. Ali de nudez, que cobra falando. Cobras falantes. Interessante. Mas eu vou guardar a surpresa. Uma hora é jumenta, outra hora é cobra.